Tá certo? Agora sim, a gente vai continuar com a nossa programação falando sobre transformação digital ainda, é claro, e os melhores caminhos para você implementar tecnologias e uma cultura inovadora nas mais diversas áreas das empresas. E para falar sobre isso, nada melhor do que receber um especialista no assunto, então já dou as boas-vindas ao Flávio Pimentel, que é Head de Smart Workplace Experience da CIT. Flávio, obrigado pela presença, é sempre um prazer ter você e a CIT aqui conosco. Opa, não, eu é que agradeço aí a oportunidade de estar conversando, eu peguei o finalzinho aí da apresentação anterior, de fato tem uma complexidade muito grande de itens, mas eu diria que o ponto né, a mente tem que estar aberta para receber rápido e aprender rápido e experimentar rápido, porque eu acho que é isso que o momento, mais do que nunca, exige. E transformação digital virou um buzzword aí, né, há um certo tempo. Eu vou buscar aqui não ser nada repetitivo, na verdade, em relação, e não também tech, né, porque não é esse também o mote, né. Eu vou compartilhar aqui a tela. Vamos lá. E a gente já começa. Vou clicar no share screen em cima da telinha e depois aí já está aqui. Já está aí? Já só colocar na apresentação e... Pronto. Bom. Foi. Bom, a CIT criou um Corporate Venture específico no início do ano para tratar das questões de Workplace Management, né? Que aí é onde, por isso que a gente está aqui no evento de PropTech, né? Eu acho que com base aí em algumas experiências, né? E a minha intenção aqui é falar dos dois lados da moeda, né? Na verdade, relacionados à transformação digital, que é o lado de quem é da indústria de né? De properties, né? E de quem é o usuário da indústria de properties, né? Eu acho que existe um grande elo aí a se buscar e existe um grande gap, na nossa opinião, nesse momento também. E a gente vê essa questão da transformação digital batendo nos dois lados, né? Rapidamente, né, a CIT é uma multinacional brasileira, né, de tecnologia. A gente tem atuação em vários pedaços do mundo, né, com essa atuação nossa em transformação digital. E esse lado mais workplace management, ele veio a partir, por incrível que pareça, de necessidades internas nossas mesmo, que acabaram amadurecendo e indo para o mercado, né? Quando a gente fala de transformação digital, né, na verdade existe um conjunto de coisas associadas a isso, né, que aí eu tentei colocar nesses itens aí das chamadas digital solutions, né, onde há itens relacionados à estratégia digital, né, que envolve a questão de people, processo e tecnologia. Há o lado que envolve o modelo de negócio, o modelo de operação, né, e cultura, né. A gente viu que eu estava pegando lá no finalzinho também, cultura tem muito a ver, né, com tudo isso que a gente está falando, né, mas também tem a ver justamente com essa questão da experiência do customer, nesse caso, ou do employee, né. Customer na ótica de quem está oferecendo, quem está na indústria de properties, ou employee para quem está dentro de uma empresa fazendo gestão do uso do escritório, da empresa, né, do espaço. Né? Na verdade, você já é fato hoje percebido que a gestão é data-driven, né? E não adianta você partir para a inteligência artificial sem uma estrutura data-driven sólida, né? Isso é um gap enorme nessa... Não há inteligência artificial que transforme informação errada em informação certa, né? Então, é importante ter uma percepção dos gaps de dados, né? Das falhas, da fraqueza de dados, para poder isso também seguir adiante. E, naturalmente, você pensar em plataformas ou produtos digitais que fazem sentido, né? O processo plug and play, ou o processo mais transparente ou de menor impacto, ele passa também por você entender o problema adequadamente, né? Não vai ter plataforma... a gente não pode inverter a ordem das batatinhas, né? A gente, talvez eu estava ouvindo vocês falando aí, vocês da geração milênio, mas eu não sou da geração milênio, mas é fato de que houve uma inversão total da ordem, né? Antes de você botar um produto, todo mundo tinha que seguir aquele produto, né? Como é que ele funcionava. Agora é o contrário, né? E é o óbvio também, né?
Por quê? Porque isso tem a ver com justamente a questão da agilidade e da produtividade, né? Que tem a ver com essas questões de engajamento e experiência também que foram comentados, e que aí tem tudo a ver com a maneira também como as próprias empresas digitais elas já trouxeram o seu modelo de funcionamento, seu mindset e contaminam todo esse meio, né? Há 4 grandes pilares nessa questão de transformação digital, né? A questão do customer centricity, né? Ou employee centricity, dependendo de quem seja o ator da história, né? A questão de observar de que há cada vez mais, isso começou a vir muito na questão do modelo das squads, né? Times autônomos, né? Onde você faz coleções de multicompetências, né? Dentro de times, né? Mas também você percebe que há a questão de resultados ambiciosos, então a gente sai daquele modelo de excesso de regras, excesso de processos, para uma agilidade e naturalmente um impacto de resultado maior, e isso vem de uma lógica de experimentos rápidos, né, que permitam um aprendizado rápido, né? Então, a transformação digital, na prática, ela é vista muito baseada nesses 4 pilares, né? E isso, naturalmente, exige que haja uma mudança na maneira como a liderança, né? A gente estava ouvindo também falar, né? O principal desafio hoje, nesse momento, está no colo das lideranças, de como conduzir os seus times, esse engajamento, essa evolução das pessoas, e a necessidade de mudança de mindset, né? De controle para inspirar para o propósito, né? De saber tudo para aprender tudo, né? Tem gráficos, tem um gráfico que eu acho muito legal, né? No nível de conhecimento de informação que existe no mundo hoje, né? É extremamente complicado acreditar que uma cabeça ou poucas cabeças elas entendem tudo, né? É uma visão muito mais coletiva, então exige um processo de aprendizado rápido e coletivo, e a visão de que o erro, aprender com o erro é uma falha, né? Mas para uma visão de que você tem que experimentar para poder entender rapidamente onde corrigir. Naturalmente, você tem uma velocidade de resultados em escala mais eficiente, né? E mais preditiva. Isso tudo tem a ver com impacto e cultura, né? A gente está falando de dois itens, que é impacto no negócio, né, e a cultura da empresa. E, naturalmente, cultura e impacto, né, se misturam na questão da proposta de valor, que é uma proposta direcionada a uma soma de itens de estratégia, design e operação, né, que criam essa visão do negócio direcionada a impacto, sempre fundamentado em medir, em construir, medir e aprender, né? Um ciclo virtuoso que leva a gente a outros patamares. Bom, é fato de que tudo isso, né, ele traz junto, né, uma mudança de mindset, uma mudança de gestão, e hoje, né, a gente adota, né, o Lean Methodology como base da nossa crença dessas transformações, e isso tem a ver com a questão da mudança do mundo, né? Vocês estavam falando agora há pouco, né? O conjunto, tudo mudando, né? Esse próprio impacto da pandemia também criou, o pessoal fala, né? 10 anos que vieram em poucos meses, né? Mas e como é que a gente reage a isso, né? Naturalmente, do ponto de vista do modelo de gestão, né? Isso tudo tem a ver com a questão da transformação digital, mudar de modelo de gestão, né? Não dá para seguir aquela mesma ótica do business plan fechado e rígido, né? Mas sim para um modelo de experiência, de entendimento do usuário e de velocidade, né? Por que isso? Porque é clássico que a gente percebe nitidamente no mercado a questão de que as empresas, em geral, elas são slow by design, né? A estrutura delas é slow by design. E as empresas que não são slow by design, elas despontaram e vem toda essa questão das startups, né? O que é que foi realmente a questão do grande impacto das startups, né?
O grande impacto das startups é que elas não são slow by design, né? Elas criaram um impacto de competição não devido ao seu a sua grande estrutura, né? A maneira como a estrutura funciona, né? E o grande desafio é como é que que gostaria de funcionar como uma startup, né? E fazer grandes projetos, né? Eu que sou uma empresa que tem uma grande capacidade de fazer isso, né? Eu faço, né? No final das contas, não adianta as lideranças do C-Level, por exemplo, estarem com toda essa mente lá adiante se toda a estrutura, se ela fica montada em cima de um caracol, né? E que no final das contas, embora a gente esteja tratando de uma visão estratégica muito, vamos dizer assim, forte, né? No final das contas, a entrega de valor do final é muito rasa, né? Isso se deve justamente a uma estrutura que precisa mudar dentro das empresas. E essa estrutura que ela é complexa demais, se ela não muda, dificilmente ela vai conseguir criar esses impactos, né? Então isso não tem a ver somente com tecnologia, efetivamente, né? Tem a ver com cultura também, né? Como é que essa cultura ela pode, né, mudar para um lado de velocidade, né? Naturalmente, né, as prioridades elas estão relacionadas ao valor para o seu consumer, né? Então, se a gente está dentro de um contexto em que a gente está tratando de uma empresa que ela está dentro da indústria de properties, né? O quanto ela está vendo do valor entregue ao seu cliente, né? E eu trago isso por quê, né? Porque nesse exato momento a gente está vivendo uma crise de renegociação de contratos, né? Provocada por uma renegociação de contratos, inclusive por conta de diversos fatores. Mas o fato é o seguinte, né? É que a indústria de imóveis, né, de properties, ela sempre ficou talvez muito restrita a entender na questão da geografia do negócio, né? E toda a questão das áreas de maior valor, áreas de crescimento, e, de certa forma, elas pararam aí, né? Elas não conseguiram olhar se efetivamente aquele negócio, aquela entrega que ela fez para o cliente, o quanto aquilo ali realmente está sendo eficiente. Isso parece uma coisa muito básica, mas isso não existe, né? Você não sabe por que um cliente muda de prédio, né? Ou muda você não tem acompanhamento disso. Então, tudo isso afeta esse item justamente que é a entrega de valor, né? Para o seu consumidor, né? Quando há anos atrás você ia para uma concessionária comprar um carro e só tinha aqueles carros lá, hoje quem fabrica carro fica preocupado exatamente na individualização do carro, né? Então, esse momento da transformação digital, ela traz, a crise, na verdade, ela também acelera a percepção de que a indústria de property, ela tem que chegar mais dentro do que é o uso e essa entrega de valor, e tudo isso traz junto o quê, né? Essas questões de aprendizado, né, de improvement contínuo, né? Porque é o que foi também colocado no finalzinho lá que eu peguei, a diversidade de trabalho, o significado de trabalho, ele já vem mudando há muito tempo, né? E não é o home office hoje, se ele teve uma experimentação em massa, na verdade o trabalho remoto já existia, né? A variedade de perfis já existia, né? Então é importante entender que esse conjunto de itens ele precisa ser transformado. Na outra ótica de quem é um gestor de uma empresa que está lá tratando do seu empregado e trazendo essa preocupação de engajamento, é de que tudo funciona muito bem. Isso não é uma verdade também, né? O workplace ele é muito claro o conjunto de atritos que há entre colaboradores e gestores de workplace, né? Então tem algo que não casa ali na mesma relação que a gente está tratando de transformação digital, há também essa visão aplicada indoor, né? E a cultura tem tudo a ver com isso, exige uma mudança no modelo de como essa operação é feita, né? Onde você, na verdade, tinha uma visão clássica de que você muda
você muda pensamento baseado em mudança de comportamento, e, na verdade, o modelo principal é que você muda comportamento para mudar pensamentos, né? A prática faz a coisa, né? A prática é o que a geração millennial aí mostrou que é o que importa, né? A pessoa ela executa e o conjunto de execuções é o que faz, é o que estabelece cultura. O C-Level, ele dá diretrizes à coisa, né? Mas cultura mesmo é feita bottom-up, né? E para que tudo isso tenha uma orquestração que funcione, é necessário ter atenção no seguinte, aquela coisa do experimentar rápido, do pequeno experimento, né? Então, nada de mega projetos, né? Projetos pequenos que possam ir escalando na medida que vão tendo aprendizados, né? E para quê? Para que você possa ter um entendimento muito agudo, né? Muito certeiro sobre a entrega de valor, né? Não adianta fazer um mega projeto que, no final das contas, quem recebe não consegue aproveitar quase nada, ou muito pouco, muito além do tamanho do investimento. Isso é uma ineficiência, né? E essa ineficiência se traduz em atritos e perda de energia e perda naturalmente, com o tempo de negócios. E isso tem a ver com o entendimento sobre velocidade e risco, né? Há um conservadorismo que precisa ser quebrado, né? De todos os lados, no que se refere à maneira como você trata. Meio que um pula que tem água, que você vai trazendo um pouco mais, talvez, de segurança, justamente nessa questão da visão de experimentos em pequena escala. E na capacidade de gestão disso, né? E esse aprendizado rápido que muda o modelo de gestão, mas ele traz uma visão de métricas também, onde em você dando prioridade à qualidade, lead time, né, produtividade e preditividade, você talvez esteja no caminho mais efetivo do que daquele mais confortável aparentemente, né? O mais confortável, ele aparentemente não é o que tem se visto como, do ponto de vista de negócio, o melhor. Ele tem dado, na verdade, sendo substituído por aqueles que têm essa outra visão. E aí, o ponto principal sempre né, o valor de entrega. Né? O valor de entrega não é o metro quadrado. Né? O valor de entrega é o quanto aquele metro quadrado está sendo capaz efetivamente de gerar resultados melhores para a empresa. Né? E você só consegue saber isso se você tiver entendimento de que aquele metro quadrado realmente está sendo bem usado. Isso tem a ver com a indústria de property sair um pouco do que são aquelas visões de área comum e área privada, né, e tentar entender melhor, talvez, como é que o seu cliente está sendo realmente efetivo na utilização. É muito cômodo imaginar negócios de projetos, de contratos de 10, 20 anos dentro dessa indústria como uma forma de proteção a isso, mas o que é verdade não é porque veio a crise que isso está criando esse pandemônio, né? É porque os negócios estão mudando, né? E é muito perceptível de que a ineficiência da indústria de properties, ela pode estar justamente acompanhada por essa ignorância sobre essa capacidade de entrega de valor. E a perda de negócios, ela cria tanto a percepção da troca de locais, quanto a velocidade com que esses entendimentos sobre engajamento de colaboradores estão acontecendo pela maneira como as gerações estão olhando isso. E aí, para materializar um pouco, né, sobre esse tipo de impacto, né, como é que talvez pudesse minimizar, aproveitei um pouco da discussão que está muito em voga nesse momento, que é a discussão sobre as áreas de escritório, né, que estão sofrendo um baita impacto, né, e o quanto é relevante se entender mais, porque há uma percepção muito perdida, né, no momento sobre o que fazer, né? Reduzir escritório, não reduzir escritório, mudar o conceito de escritório, não mudar, voltar todo mundo para o escritório ou ficar no modelo mix, qual é o desafio da liderança, qual é o desafio da evolução de carreira, como é que tudo isso impacta, né, na distribuição do workplace em coworkings e diminuir escritórios centrais. Quer dizer, uma mistura muito grande
E eu pincelei aqui um conjunto de aprendizados que a gente foi tendo agora, por exemplo, esse caso da discussão sobre as mesas, né? Que é o item principal, eu acho, nesse momento que está na discussão de mesas de escritório, porque é onde houve maior impacto mesmo no repensar, né? É onde o colaborador senta, né? E aí, o que é que a gente tem visto, né? Nessa ideia de trazer esse lado de qual é a entrega, onde é que eu mapeio a entrega de valor, entendendo como é que essa entrega né? Então, há uma clara percepção de que essa ampliação do uso do trabalho remoto, né, para toda a pirâmide, ela vai se tornando real, né? A questão da redução do escritório nesse momento, ou a redistribuição de locais de trabalho, ela passa também a configurar, né? A questão do papel do agendamento de recursos, né, de escritório, ou de workplace, ele passa a tornar-se mais evidente para uma parte da história. É importante também perceber que nem tudo é tudo, né? Como estava colocando, não existe... o normal não é o extremo, né? O normal é um grande mix. Evidentemente, tem algumas coisas que não estavam, talvez, no cenário que se tornam mais visíveis. Também a questão desse mix, né, da parcialidade e o desafio de como essa parcialidade mais na frente vai ser vivida. Ela não é uma realidade vivida hoje ainda, né? Nesse momento, né, a questão do distanciamento social, ela vai se extinguir, né, num determinado momento, mas hoje ela passa a ser e na verdade, você vai ter um aumento de disputas por espaço que torna a inteligência sobre a entrega de properties muito mais evidente, né? A necessidade dessa inteligência existir, porque se o seu customer ele está cego ou ele está sem saber isso, como é que você acha que ele vai comprar e se manter no tempo com aquele negócio, né? É muito complicado acreditar que isso é uma relação estável, né? Ou fundamentada em se proteger em contratos. Então, o equilíbrio, talvez, de uma oferta mais variada até nessa disputa de coworkings com negócios tradicionais de properties, elas ganham aí a sua chave de competitividade, né? O mix generalizado é um grande desafio, né? Dentro do que é uma variedade de conceitos de mesa, essa história de que é tudo compartilhado. Tudo não é compartilhado, né? Nunca foi, e não é porque houve esse impacto que vai ser. Porque o mix já existia, né? Ele só não existiam alguns formalismos do tipo de políticas de home office em escala, mas a maneira de funcionar, o que a gente está cada vez mais vendo no dia a dia das pessoas, é de que para as pessoas o novo normal é o de sempre, né? Elas estão mostrando na volta, inclusive em todas as suas voltas, fora de empresas e dentro de empresas, que elas estão sendo as mesmas pessoas de sempre. Então, se elas são as mesmas pessoas de sempre, o que é que muda efetivamente, né? Muda a maneira como a gestão ela trabalha esse uso do espaço. Mas se a máxima é ter algo que o colaborador ele utilize de uma maneira do jeito que ele pretende usar para ter a sua produtividade, então a máxima é que isso seja visto sob a ótica do colaborador, né? Então, é importante que essas discussões não se restringam ao projeto de arquitetura como uma salvação, né? Existe um grande processo de experimentação e aprendizado contínuo, no uso contínuo e na variedade contínua que todos os negócios têm. É importante aceitar isso como uma realidade, né? Entender como os locais são utilizados e agir com pequenos experimentos, pequenas alterações, para que isso não vire uma bola de neve, né? Há uma necessidade da mudança da dinâmica dessa cadeia de quem oferece e de quem usa também, né? Porque isso vai acontecer da maneira, às vezes, ou melhor ou pior. Melhor se entendido que precisa haver essas mudanças, pior no sofrimento e nos impactos negativos que gera o negócio, né? Pensar que não é um problema de controle, mas entender a necessidade da demanda, né? Eu estava falando, né, mudar o mindset de controle, né, para um mindset de acompanhamento e de entendimento sobre necessidades, né?
A questão de possuir dados reais, isso é um gap enorme, né, como a gente já comentou, né? E não apostar em pequenas regras extremamente limitadas, né? As questões de penalidades, de multas, de custo, de cobrança, elas não sustentam o tamanho da divergência, né? Elas criam um impacto negativo e tapam o sol com a peneira. O que é que a gente vê, né, também, né? Há uma febre nesse momento de busca de app de agendamento, né, para esse caso de mesa ou de recursos, como se o app de agendamento fosse a coisa a se resolver todos os problemas. Não é, ele é uma parte do problema, né? E isso tem a ver com nessa limitação de você ter uma série de vícios culturais que estão relacionados ao uso e à ineficiência do metro quadrado, eles criam impacto interno e criam impacto para quem oferece o metro quadrado também. Por quê? Porque na ignorância de saber que o cliente está usando, que está tendo problemas internos, ele está potencializando a perda de um contrato ou de mudanças que o cliente vem a fazer, não optando por aquele local mais, né? Isso nunca foi explorado, de fato, pela indústria de properties, e dentro das próprias empresas que usam os espaços, é uma ineficiência muito grande de fazer essa gestão inteligente de como o espaço tem usado, né? Isso, na verdade, tem uma série de aspectos relacionados à desagregação de times, a olhar como controle de acesso, né? Coisas que, no final das contas, elas são extremamente parciais, né? Então, na linha já que o tempo também está acabando aqui, da simplicidade, da rapidez e experiência, né, para criar reserva, né, ou utilizações, né, não olhar na ótica do controle remoto de 90 funções, né, ou de que um colaborador ele vai depender de um agendamento, ele vai fazer aquilo que sempre é mais prático para ele, né. Então, eu, na verdade, vou pular aqui um pouco esse conjunto de itens, a gente pode compartilhar depois, mas também passar a informação de que cada recurso ele tem experiências diferentes, né? Então, quando a gente está tratando de recursos diferentes e de jornadas diferentes dentro do uso de um espaço, de uma property, você tem que olhar sobre a ótica da jornada de uso. E, óbvio, elas têm integrações, mas não fazer o contrário, de botar tudo dentro do mesmo balaio e esperando que tudo seja igual, né? Não é. Né? E a comprovação prática mostra que, de novo, as pessoas elas têm no workplace a sua insatisfação e o desengajamento corporativo ele cria essas perdas de produtividade também. Tá? Bom, tem umas questões relacionadas à fase de retorno. Ela é uma fase que tem um conjunto de características que a fase do pós-vacina tem outro, né? Mais adiante a gente vai ver muito mais essa questão de space planning sendo muito mais efetivo. E o que é que isso tudo tem a ver com a questão da transformação digital? Tem a ver com os detalhes de como a gestão muda a sua maneira de tratar isso e, naturalmente, como a tecnologia ela é o viabilizador dessa estrada. Agora, a tecnologia ela é o viabilizador da estrada, ela não é quem diz qual é a estrada. Quem diz qual é a estrada é a gestão no seu modelo de gestão, né? Então, todo esse aspecto relacionado ao Customer Experience ou ao Employee Experience, né, depende de quem seja, ele está tratando justamente a definição de qual é o problema que precisa ser tratado e depois você colocar a questão da tecnologia que você precisa para tratar isso daí. São vários pontos, né? Eu tentei cobrir um conjunto dentro daquilo que a gente vem aprendendo e atuando. Eu espero que tenha sido satisfeito nesses 30 minutos aí que a gente tinha para falar. Com certeza foi, Flávio. A gente sabe que o tempo é curto para discutir um tema complexo e cheio de detalhes, muitas suposições também. E a gente com certeza vai ter outras oportunidades. O tempo está acabando, mas eu gostaria, para finalizar, de repassar duas perguntas para você. E aí, quem tiver dúvidas ou quem quiser entrar em contato com a CIT, conhecer mais o trabalho de vocês, eu vou sugerir que depois entre, ou peça para a gente o contato, ou entre diretamente em contato com você. Pode ser? Com certeza. Flávio, a primeira pergunta é em relação... Ali tinha em um dos últimos slides, tinha o risco de você manter as posições de trabalho e isso não acontecer, né? O que geraria um custo e tudo mais.
Você também acredita que há o risco do contrário acontecer, das empresas investirem em trabalho à distância, repaginarem escritório e tudo mais, e isso não se firmar depois, e aí vai ter que voltar tudo atrás, gerando outro gasto, tendo que obter outros recursos? Também está sendo considerado esse tipo de risco, ou é mais para o outro lado? Olha, está se pagando o preço da ignorância hoje, né? Assim, a gestão de uso do escritório, por exemplo, no caso, ela não existia, né? Você saber como os colaboradores estão usando o escritório, se está sendo eficiente ou não. O modelo de gestão, ele é falho, né? O normal era quem cuida do escritório dizer assim, olha, toma aqui, essa área é tua, não sei o que está acontecendo lá dentro, e aí o que acontece, né? Num momento desse em que você não tem absolutamente nenhuma informação de verdade sobre como é que a empresa funciona, de verdade, né? É uma análise qualitativa, não é uma análise quantitativa, né? Você fica sem norte, né? O que é que eu diria, né? Felizmente, há algumas percepções que são claras, tão claras quanto essas discussões das características de milênios, etc. e tal, que elas podem criar processo de experimentação. E eu diria o seguinte, quem aproveitar melhor essa fase do retorno parcial para isso, menos impacto vai ter depois da vacina, porque esse momento do retorno parcial é um momento que poderia estar sendo extremamente aproveitado justamente para ir puxando esses gaps de informação sobre características do colaborador, né, da maneira como as pessoas precisam do workplace. E na ótica, tudo é risco, né? A questão é que a coisa é muito individualizada mesmo, né? A composição de colaboradores, a composição de times, a composição de áreas é uma salada, e cada empresa tem a sua, né? Tem o seu tempero, vamos dizer assim. Com certeza. Né? É muito complicado. Eu prefiro não ver sob a ótica de risco, não. Eu prefiro ver sob a ótica de, olha, o desafio está na mesa, cada um tem o seu, e tem que embarcar o mais rápido possível para entender qual é a demanda que você tem de verdade. E aí, experimentar em modelos pequenos e rápido. Agora, por exemplo, essa volta para o escritório de sempre, talvez seja ruim. Talvez pudesse já estar sendo feito alguns experimentos de distribuição nessas discussões para ver como é que essas reações vão acontecendo e para quê? Para quando for mais adiante você já ter uma clareza de como é o menor impacto dessa mudança. Mas é difícil, a gente entende que é difícil abrir essas mentes. Com certeza. Flávio, e para finalizar aqui, uma pergunta do Alberto Manzoni sobre o Booking que você estava falando. Ele pergunta se esse agendamento seria um modelo de Uber para escritório, super short stay. Existe essa hipótese? Como que... Olha, eu acho que tem uma variedade muito grande nessas discussões de Booking, tá? Agora, um ponto que é importante a gente frisar é o seguinte, existe uma dualidade aí. A mesa é de uso individual, né? Mas ninguém está sozinho no escritório. Ninguém vai para o escritório para ficar sozinho. Então, embora a mesa seja de uso individual, ela não vai fazer sentido uma pessoa ir para um escritório para ficar num canto e todo o time dela ficar em outro, percebe? Assim, é melhor não ter ido para o escritório, de repente ela trabalhando remoto é até mais eficiente do que uma situação dessa, né? E na prática a gente sabe que essas distorções que começam, né? Aquele lance da cultura. A pessoa que cair numa situação dessa por uma falha de modelo de gestão ter permitido que isso acontecesse, quer que essa pessoa que bucou lá vai fazer? É óbvio que ela não vai ficar lá onde ela bucou, né? Ela vai arrumar um jeito qualquer de ficar junto com o time, não oficialmente. E o não oficialmente é o que mais acontece e é a causa raiz de uma bola de neve que desce nessas questões de gestão de workplace, né? Então, a gestão tem que ser muito capaz de navegar na experiência, né? Agora, daí vão sair diversos aproveitamentos, inclusive talvez o modelo do Uber do escritório, né? Porque uma parcela da população dela pode ser consumidora disso e outra parcela pode ser consumidora de um outro. Acho que entender essa diversidade para maximizar a produtividade é a grande oportunidade. É um desafio na mesa, mas é uma grande oportunidade. Legal, tá aí, Alberto, o posicionamento do Flávio sobre isso. Flávio, a gente teria mais perguntas aqui, mais questionamentos, mas para respeitar a agenda e também todos os demais palestrantes, e a gente passou um pouquinho do tempo,
e eu vou ter que encerrar. De qualquer forma, eu agradeço a presença e peço para que quem ainda tem alguma dúvida envie para a gente, que eu mesmo posso repassar para o Flávio aqui. Inclusive, a gente pode fazer em forma de matéria, expor para o nosso público, na nossa newsletter, tudo que a CIT tem feito, tudo que o Flávio tem pesquisado sobre o futuro do mercado de trabalhos aí, de escritórios, de properties. Então, com certeza, a gente vai dar continuidade na conversa. Obrigado, viu, Flávio? Obrigado a vocês todos. Um ótimo dia. Valeu.